Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Bom, hoje eu tava conversando com o meu marido mais cedo. Meu marido é um cara, assim, muito sábio, que tem uma sabedoria que vem de Deus, sabe? Vem do Senhor. E a gente teve uma conversa hoje muito profunda, muito profunda. E aí eu queria vir aqui compartilhar com vocês, né, o que Deus trouxe ao meu coração a respeito de tudo isso. Eu quero basear o que eu vou falar hoje naquela passagem que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Eu estava conversando hoje com meu marido porque eu tô vivendo, assim, eu sou cristã há 11 anos, né? Eu me converti em 2014, que eu tive o conhecimento assim pleno da existência de Deus. Antes eu ouvia falar dele enquanto eu era católica, né? Eu louvo a Deus por eu ter nascido em uma família católica, porque mesmo não tendo total conhecimento de quem era Deus, ali já me falavam a respeito dele. Então, na minha infância, quando eu precisei, né, quando eu mais precisei, eu sabia a quem falar, sabe? Eu já falava com Deus na infância, mesmo sem conhecê-lo totalmente, sabe? Então, seria muito pior, né, se eu tivesse nascido em uma família onde as pessoas não acreditassem nele, ou não falassem a respeito dele, porque senão, para quem eu iria, né, quando eu precisei na infância? Mas, como eu estava dizendo, eu me converti há 11 anos atrás, em 2014, e eu tive um momento assim, eu me converti totalmente pela palavra, sabe? A palavra me convenceu. Eu não me converti por ter sentido alguma coisa, por ter vivido alguma coisa, né? Minha experiência própria. Não foi por isso. Eu me converti porque a palavra me mostrou que era real aquilo e eu acreditei na palavra. Foi só por ela, pela palavra, sabe? E ao longo da minha conversão eu vivenciei muitas experiências de outras pessoas, sabe? Uma testemunha ocular dos testemunhos das pessoas, sabe? Que nem num vídeo anterior, alguns vídeos anteriores que eu falei que a minha irmã, né, falou em vários outros idiomas, e eu testemunhei algumas coisas de algumas pessoas, mas eu nunca tinha tido uma experiência minha mesmo, sabe? Minha, Vanessa, assim, tipo, eu vivi isso com Deus. Mas eu acreditei na palavra dele, sabe? Acreditei, há 11 anos atrás, quando eu me converti, foi a palavra que me convenceu, sabe? Não foi sentimentos, não foi emoções, não foi algo que eu tinha sentido, nada. Foi a palavra. E eu continuei buscando a Deus por causa da palavra, sabe? Só que, bom, já tem 11 anos que eu me converti e de uns tempos pra cá, na verdade, nesse mês de outubro, que passou agora, eu tive uma experiência com Deus, assim, que eu nunca tinha sentido antes, sabe? Nunca na minha vida. Eu ainda não quero contar essa experiência, acho que ainda não é o momento, mas foi uma experiência que mudou completamente a minha visão a respeito de Deus, da existência de Deus, de tudo, sabe? Essa experiência tem me feito viver um amor por Deus que eu nunca tinha vivido, nesses 11 anos. Eu vivi um primeiro amor com Deus ali, sabe? Mas sem conhecimento mesmo dele, sabe? Só da palavra ali eu queria falar para as pessoas de Deus e tudo, mas eu não tinha uma experiência própria minha a respeito dele. Mas aí eu tive uma experiência com Deus recentemente que mudou tudo. E agora eu tô vivendo assim um amor que eu nunca imaginei viver na minha vida. E o tempo todo eu quero sair, eu quero ver Deus, sabe? Não tenho mais ansiedade, não tenho mais medo, sabe? Tirou tudo, como se tudo tivesse sido apagado, sabe? E eu só quero ver Deus, eu só quero falar com Deus. Eu tava com muitos problemas, né, em relação ao celular, né, de ficar muito tempo no celular, coisas assim. E por várias vezes, eu sabendo que isso era errado, eu tentei parar. Não, eu tenho que diminuir no celular, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu preciso me exercitar, sabe? Pela força do meu braço, eu tentei fazer muitas coisas, sabe? Que eu não estava conseguindo fazer. Tentei fazer várias e várias coisas, porque eu sabia que era o certo, né? Eu sabia que um cristão tem que cuidar do seu corpo, então eu tentava, mas eu não estava conseguindo. Eu sabia que um cristão não deveria ficar tanto tempo no celular e sim buscando a Deus, a palavra dele e tal, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. E quando eu tive essa experiência, sabe, reacendeu assim uma chama dentro de mim
que eu não consigo mais ficar em casa, sabe? Eu quero o tempo todo sair para caminhar para a rua, para ver Deus na sua criação, sabe? É uma coisa linda, linda, linda mesmo que eu estou vivendo. E aí, conversando com meu marido hoje de manhã, né, falei com ele que eu já pedi para Deus que eu quero ficar assim até o dia que eu partir ou até Jesus voltar, sabe? Eu falei com meu marido, não, eu não quero sair desse momento, eu não vou sair, eu já falei com Deus que eu não quero sair, eu não vou sair. Só que o meu marido, ele trouxe uma palavra que eu não queria ouvir, mas que eu precisava ouvir. Ele disse que não que ele não quisesse que esse momento continuasse, mas que talvez esse momento poderia acabar, sabe? Ele explicou que ele também viveu um momento assim com Deus, sabe? Esse momento, quando a gente vive esse momento com Deus, é um momento de estar apaixonado, sabe? Quando você está apaixonado por uma pessoa, até aqui na Terra mesmo, um homem está apaixonado por uma mulher por um homem, você fica tipo, só quer ver a pessoa, só quer, sabe? Aquela paixão, sabe? Assim. E a gente vive isso, só que ele disse que esse momento pode acabar porque Deus, ele não trabalha em cima da paixão, sabe? Ele trabalha em cima do amor. E às vezes, nós temos que aproveitar muito, muito, muito esses momentos na presença de Deus, que a gente está, sabe, com sede, fome dele, porque isso vai nos sustentar nos dias maus, nos dias em que a gente estiver seco. Eu vivi alguns momentos assim de sequidão, assim, sabe? Antes dessa experiência, eu acreditava em Deus e tudo, mas teve momentos realmente que eu vivi momentos assim que eu ia pra igreja, mas eu não tava lá, só tava o corpo, sabe? Eu orava, não sentia nada. Sabe aquele momento de frieza mesmo? Eu senti isso. Então eu sei que o que o meu marido falou é verdade, sabe? Que a gente passa por momentos assim porque Deus, ele quer o amor, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sabe? Não importa o que aconteça, mesmo que esteja arrastando, mas você vai, mesmo que você não esteja suportando mais, você vai. E aí meu marido foi falando das experiências dele. Ele disse que quando ele estava nesse momento, né, do primeiro amor, que ele viveu também isso, sabe? Ele tem uma história linda. Um dia o meu marido vai testemunhar aqui no canal, em nome de Jesus. Ele falou que ele viveu assim um momento lindo com Deus e que ele também achou que não fosse acabar, sabe? Ele achava até que ele seria arrebatado, porque ele só queria saber de Deus, não queria saber nem de nada, nem de ninguém. Ele achou que ia acontecer com ele, como aconteceu até com Enoque, com Elias, de viver algo assim grandioso. E ele falou, não, eu quero estar com Deus e tudo. E ele achava que seria arrebatado porque ele já não estava vendo sentido aqui na Terra. Só que a vida, ela tem muitas surpresas e ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém. E aí teve momentos em que ele esteve assim seco, na fé, fraco, teve que ir arrastando, não pelo sentimento, mas porque ele sabia em quem ele tinha acreditado. Por cada palavra que ele tinha ouvido, por cada experiência que ele teve com Deus, aquilo sustentou nos dias maus. E todos os cristãos vão passar pelos dias maus. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Cristo venceu, nós também venceremos. Não podemos desanimar, mesmo nos dias maus. Então, o que acontece com muitas pessoas, às vezes, nós olhamos muito para o ser humano. Isso é uma falha das pessoas, uma falha nossa, de olhar para o ser humano. O ser humano, ele está sujeito a cair, infelizmente, né? Ninguém quer cair, ninguém que está vivendo um amor grandioso assim vai falar assim, não, agora eu quero começar a pecar. Lógico que não, mas todo mundo está sujeito a passar por isso. Todo mundo. E aí, às vezes, as pessoas colocam a sua esperança em outra pessoa e quando aquela pessoa cai, a pessoa desanima, fala lá, aquela pessoa que falava de Deus, que falava de santidade, que falava, que buscava, olha como é que ela está agora. Então, isso acaba quebrando a sua fé, se a sua fé não estiver na rocha que é Jesus. Porque se a sua fé estiver na rocha que é Cristo, mesmo que todos caiam, mas você sabe em quem você acredita. Então, nós temos que aprender isso. Eu estou aqui, eu estou vivendo uma coisa linda com Deus.
Mas você que está assistindo, você não pode olhar para mim e falar assim, olha, essa menina fala de Deus, eu vou me apegar a ela e tal, porque eu também estou sujeita a cair. Eu não quero cair, é claro que não. Mas eu não sei os meus próximos dias, os meus próximos anos, como será. E se eu cair, se você estava olhando para mim, você irá cair também. Eu não posso olhar para ninguém, eu admiro muito meu marido, mas eu não posso me espelhar nele, olhar para ele, porque ele também está sujeito a cair. Eu vou em uma igreja onde os pastores são uma bênção, mas eu não posso olhar para eles, porque se eu olhar e eles passarem por esses dias maus, eu também posso desanimar da fé. E por isso muitos, famosos ou não, muitos acabam se desviando, se afastando do Senhor. Porque chegam os dias maus e eles não conseguem suportar a pressão, porque é sofrido, né? Os dias maus, quando você ora e não sente nada, quando você vai na igreja e não sente nada, o louvor não fala nada com você, a palavra não fala nada com você, sabe? Você tá ali realmente só o corpo. E você fala, ah, melhor eu estar lá fora então, porque aqui eu não estou sentindo nada. Mas nós temos que ficar com aquilo que nós acreditamos, se apegar à palavra, se apegar às experiências que nós já tivemos. Mesmo arrastando, continue, mesmo que você não esteja sentindo nada. O reino de Deus não é sobre sentimento. E nós temos que entender isso. Às vezes a gente quer sentir muita coisa, mas às vezes a gente não vai sentir nada e a gente tem que continuar caminhando sem sentir nada. Se você está assistindo esse vídeo e talvez você já passou por isso, você já esteve um dia na presença de Deus e você se afastou, se desviou dos caminhos do Senhor, Ele está te chamando de volta. Volta, lembra-te, pois, de onde caístes e volte ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Acabando esse vídeo aqui, vai orar, vai falar com o Senhor. Se você não conseguir falar nada, chora na presença do Senhor, sei lá, se derrama. E se você está vivendo este momento de busca por Deus e tudo, glória a Deus pela sua vida, mas lembre-se que pode vir os dias maus, tomara que eles não venham, eu torço para que eles não venham para mim, que eles não venham para você, mas se eles vierem, que você permaneça firme na presença do Senhor, lembrando, quem te chamou foi Cristo, e Ele com certeza irá aperfeiçoar o seu amor em você, e esse aperfeiçoamento dói. A gente chora, a gente sofre, mas a gente espera e a gente suporta. E no final, nós vencemos o mundo. Amém? Então, é essa a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.